Muito bem, seguimos com o 7º CENID, o Seminário Internacional da Cultura Digital. Eu sou a professora Flaiane, sou doutoranda em Educação pela Universidade de Passo Fundo e recebo agora a Cisnara Amaral. E ela vai falar sobre a cultura digital e Enem, compartilhando conhecimento científico. Boa tarde a todos. Então, Cisnara Amaral, eu sou mestre em tecnologia ambiental e meu trabalho é realizado junto com a Sonaira Canterli de Oliveira, que faz parte do Núcleo de Comunicações da Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai das Missões, URI Santiago, onde nós somos professoras. Esse trabalho está relacionado a uma atividade realizada com os terceiros anos dentro da escola da universidade, Escola de Educação Básica da URI, e se intitula, então, Cultura Digital e Enem, compartilhando conhecimento científico. Esse trabalho, ele foi realizado porque nós nos pegamos em 2019 com a pandemia do Covid e a dificuldade dos novos rearranjos em relação às nossas práticas educativas. Somos de escola privada, então nós acabamos buscando alternativas, ferramentas, novas possibilidades para que nós conseguíssemos ressignificar o conceito do ensinar a aprender. Quando nos deparamos com essa pandemia, realmente nós ficamos atúrditos, porque nós não sabíamos como que iríamos envolver o aluno, sendo que um aluno de ensino médio, ele precisa estar inserido em discussões, ele precisa estar envolvido com os conteúdos que caem no Enem, e precisa, além disso, ter protagonismo, e nós precisávamos aliar tudo isso, ressignificar esses conceitos com muita criatividade. Então, nós achamos ou acreditamos que a utilização das TICs, tecnologias de informática e comunicação, seriam o desafio necessário para que nós conseguíssemos envolver esses alunos. Então, visualizamos dentro das TICs novas oportunidades, novas conquistas, tanto para nós, docente, quanto para o discente. Dessa forma, a gente também se viu muito apreensivo, porque até então nós não sabíamos como trabalhar essas tecnologias. Então, o objetivo desse trabalho foi produzir cards informativos de acordo com os conteúdos de biologia cobrados no Enem. E aí, a nossa ideia era produzir um e-book para ser liberado para as escolas de Santiago e região, e, ao mesmo tempo, o discente, ele estava realizando uma pesquisa para produção, retomava os assuntos vistos durante o ensino médio e ainda realizava um trabalho de humanização, porque estaria disponibilizando para as escolas da região um material para estudo. Então, como aconteceu esse nosso trabalho? Esse nosso trabalho, ele aconteceu todo online, então ele foi realizado no ano de 2020, com o terceiro ano da Escola da Educação Básica da URI, uma escola privada, e a gente criou, então, o projeto Me Dei Bem no Enem. Esse projeto foi criado porque nós começamos a visualizar que os alunos estavam tão apreensivos quanto nós, em relação ao futuro, em relação aos conteúdos, em relação às aulas online. Então, o que aconteceu? Tivemos que começar um projeto, e dentro dessa perspectiva, a gente buscou na universidade o núcleo de comunicação, e o núcleo de comunicação nos deu o respaldo, então, para que nós pudéssemos criar esse projeto, porque nós tínhamos o projeto, mas nós não sabíamos como trabalhar e ensinar esse aluno a produzir cards,
porque também constatamos que o aluno de ensino médio, ele sabe muito bem trabalhar nas suas mídias, nas suas redes sociais, mas somente a relação que ele faz é com jogos, é com modas, é com Facebook, Instagram. Eles não têm essa ideia de trabalhar as tecnologias para atrelar a tecnologia à educação. Então, também seria um grande desafio. E nós acreditamos que eu não daria, por exemplo, conta também de trabalhar sozinha. Então, com o apoio do Núcleo de Comunicação, a gente criou o projeto Me Dei Bem no Enem, e aí a ideia do card publicitário. Esse card publicitário, ele seria lançado nas redes sociais, sobre conteúdos que eles já tinham visualizados no primeiro e segundo ano do ensino médio, que possivelmente seriam os cobrados no Enem. Então, houve, por exemplo, uma pesquisa pela professora dos conteúdos que mais caem no Enem. Fizemos essa pesquisa, constatamos os conteúdos e acabamos, então, disponibilizando aos alunos. Ocorreu o sorteio para que eles pegassem esses conteúdos e aí nós estipulamos datas, né? Eles deveriam, ao mesmo tempo que eram orientados pelo NUCOM, eles me enviavam o conteúdo pesquisado e dentro desse conteúdo pesquisado eles deveriam trabalhar com palavras-chave para que eles pudessem chamar a atenção do aluno e do concurso, daquele que iria realizar o concurso do Enem. Então, realizamos esse logo, foi produzido um logo para que os alunos identificassem seus posts, e aí combinamos com eles que a liberação só ocorreria após a correção, que eles deveriam, após a correção, repassar novamente para a professora esse card. Conforme o calendário, eles disponibilizavam nas suas redes sociais, colocava-se também na rede social da escola, e Facebook e Instagram, e também no privado deles. Então, assim começou a surgir as ideias, e foram surgindo cards maravilhosos. Após, então, o término do ano letivo, e faltando uma semana antes do Enem, o Núcleo de Comunicação, então, organizou o e-book para a gente, e nós realizamos uma live com os alunos do terceiro ano, com os amigos dos alunos, né? Entramos em contato com as diretoras das escolas públicas, produzimos, então, uma live, e nessa live ocorreu o lançamento do e-book. E esse, assim, foi muito interessante, porque após a live nós fomos convidados para 2 participações em 2 rádios da nossa cidade, 2 FMs. E muito legal era porque os alunos, eles acabavam, assim, estipulando quem iria, né? Você vai esse momento, mas amanhã eu vou ir. Então, isso eu acho que incentivou esse trabalho. Essa ideia da live e aluno perguntando para aluno. Então, nós tivemos, assim, alunos de escola pública que entravam e o aluno que... qualquer tipo de aluno, ele não gosta de ligar sua câmera, dificilmente ele liga a câmera durante as perguntas. Então, no chat mesmo, eles faziam as perguntas e os alunos do terceiro ano médio da URI respondiam essas perguntas. Então, ficava uma linguagem de aluno para aluno. E, quando necessário, eu intervinha, auxiliava, quando eles me perguntavam, mas teve, assim, um efeito muito positivo. E, depois eu realizei, então, depois dessa live, colocamos à disposição o e-book, realizamos, então, uma pesquisa de satisfação com os alunos que participaram do projeto, para ver se realmente tinha sido promissor esse trabalho, se ele tinha agregado alguma coisa. Então,
essa apresentação de hoje está relacionada à pesquisa realizada com os alunos que produziram os posts. Então, a primeira pergunta que realizamos foi: qual foi o sentido dessa atividade? O que essa atividade trouxe de positivo? Nesse terceiro ano, nós tínhamos 42 alunos e 100% deles colocaram na pesquisa que teve, sim, significância, que foi muito positivo, que sentiram a valorização do trabalho, que eles sentiram-se muito, como eles falavam, que eles estavam se sentindo muito importantes em compartilhar conteúdos com professores e diretores que não eram da nossa instituição, com colegas, né, com amigos das suas redes sociais, sentir um estímulo em fazer a pesquisa, em procurar várias informações para colocar nos posts. Então, houve a oportunidade de compartilhar conhecimento científico com a comunidade onde nós estamos inseridos, porque geralmente os nossos conhecimentos científicos eles ficam somente num local, né? Dificilmente nós compartilhamos conhecimento, e não é nós, eu estou falando do aluno para o aluno, dificilmente se compartilha esses conhecimentos. Então, eu acredito que essas discussões, essa atividade proporcionou, sim, discussões em redes sociais, proporcionou com que alunos de outras escolas entrassem em contato, né, e observassem o quanto de conhecimento existe, como é que foi produzido esse conhecimento e qual a importância desse conhecimento para a futura prova que iriam fazer. Depois, em relação à tabela 2, nós falávamos sobre a retomada dos conteúdos e aprendizado. Então, perguntávamos se essa atividade ela trouxe retomada de conteúdos e aprendizado. Então, novamente, nós tivemos os 42%, 42 alunos, significando 100%, eles realmente acharam a atividade significativa. E eles ainda sempre salientavam que estimulou o aprendizado. E dentro do contexto, eu, professora de biologia, dentro da minha sala de aula, eu consigo observar, isso é um depoimento pessoal, o quanto isso incentivou o aluno, porque eles buscavam informações e essas informações não poderiam ser informações aleatórias, não poderiam ser informações que, de uma busca rápida da internet, estava lá aquela informação, deveriam buscar trabalhos científicos, deveriam buscar livros na biblioteca, deveriam buscar polígrafos. Então, acredito também que a universidade ela tem um acervo muito grande e os alunos têm acesso à universidade. Então, esse transitar entre escola e universidade também auxiliou esses alunos na busca pelo conhecimento. Então, eu acredito, e também eles acabavam falando, né, que houve estímulo para o aprendizado. Até porque nós pegamos 2020 e observamos que foi, em grande parte da nossa população de jovens, esse ano foi muito desestimulante, porque o aluno ele teve que aprender a estudar sozinho, aprender a se organizar, aprender a buscar seu conhecimento. E essa atividade, ela proporcionou de uma forma vagarosa, mas de uma forma que ele conseguisse ir buscar. Ele precisava me apresentar conforme cronograma, conteúdo, ele precisava retirar desse conteúdo palavras-chave e ele precisava, então, definir as palavras-chave que dariam suporte ao trabalho do card ou post. Então, houve então a preocupação com o Enem, porque ao mesmo tempo eles queriam também passar uma informação que fosse de relevância,
E houve, de uma certa forma, revisão de conteúdos, porque o que acontecia? Cada vez que um aluno postava, isso não foi combinado e aconteceu, um postava, toda a turma repostava. Então, a nossa quantidade de indivíduos que nós acabamos alcançando, ela foi muito aquém daquilo que era esperado. Isso foi muito positivo. A gente vê, por exemplo, vários posts circulando com o logo desse projeto, né, que foi criado com o objetivo de retomar o conteúdo e que tomou uma proporção muito grande, e também a ideia da como é que eu vou te dizer, a ideia da valorização, né, em relação aos conteúdos que estavam sendo apresentados. E dentro desse contexto, eu trago um dos autores que auxiliaram o nosso estudo, que foi Bassik Mohan, 2018, que afirmam que o papel do professor hoje é muito mais amplo e complexo. Não está centrado só em transmitir informações de uma área específica. Ele é principalmente designer de roteiros personalizados e grupais de aprendizagem, e orientador, mentor de projetos profissionais e de vida dos alunos. O aprender se torna uma aventura permanente, uma atitude constante, um progresso constante. Então, eu acredito que, basicamente, essa atividade trouxe essa aventura da busca, né? Da atitude, do protagonismo, de eu ter que buscar aquilo que eu colocaria no meu post e que traria, por exemplo, conhecimento e agregaria condições, agregaria conteúdos para uma futura prova de Enem. Aí, depois, a última pergunta, nós não fizemos era uma pergunta que era discursiva, e eles deveriam dizer ou colocar se eles tivessem, se apresentaram dificuldades no domínio da ferramenta, né? E quando realizaram um post ou um vídeo, porque também tiveram alunos que optaram por realizar vídeos. E esses vídeos foram também liberados nas redes sociais. Então, aqui nós temos 62,8% dos discentes encontraram dificuldades no domínio da ferramenta. Então, o que aconteceu? Esses 62,8%, eles procuraram o apoio do núcleo de comunicação. E a gente deixa claro aqui que o núcleo de comunicação representado pela Sonaira, então minha colega, ela auxiliou, fez um passo a passo para que os alunos conseguissem produzir a sua ferramenta. Então, isso foi muito significativo também. De forma, uma rápida leitura, e eles conseguiam produzir. E depois entravam em contato com ela e ela assessorava. E 37,2% dos discentes afirmou ter dificuldade na procura de conteúdo, pois possuíam apenas o polígrafo da escola para a conquista. E a professora estabeleceu nos critérios que não poderiam realizar cópias da internet. Aqui eu levanto a questão que, geralmente, quando a gente dá um trabalho para um aluno, ele vai direto coloca a pergunta no Google e ele não filtra. A primeira informação, ela seria aquela que faria parte do trabalho. Foi combinado, então, com esses alunos que eles deveriam ir à biblioteca da escola, no caso, a escola estava fechada na pandemia, ou, por exemplo, a biblioteca da universidade, que também estava fechada. Porém, foi disponibilizado livros na biblioteca virtual. Então, eles teriam que visitar a biblioteca virtual e à procura de livros. Poderiam buscar artigos científicos, né, e realizar a leitura, ou procurar a professora quando não entendessem, e que, se ocorresse as cópias da internet na íntegra, o trabalho ele seria aceito, mas ele também não teria aquela valorização que a gente busca dentro do contexto de aprendizado.
E então eu achei que foi muito significativo, porque eles foram bem enfáticos aí. Eu não consegui fazer, não copiei da internet, me ajuda, professora, e eu sempre buscava, então, alguns artigos que eles pudessem ler, ou materiais, livros digitalizados, ou capítulo de livro, né, que eram digitalizados para que eles pudessem estar lendo. Todos houve referência de onde foi retirado o material, e aqui eu coloco para vocês, esse aqui é o site da universidade, onde está o e-book na sua forma na íntegra, para que quem estiver interessado possa baixar o e-book ou ainda apresentar para seus alunos, trabalhar em sala de aula, fica a ideia. E aí houve ainda alguns depoimentos dos alunos. Então, por exemplo, a inovação proporcionou a busca pelo conhecimento científico. Me achava o máximo quando meu post saía, as pessoas compartilhavam da nossa página. Então, isso foi muito significativo. O aluno fazia a postagem, os pais repostavam, teve diretoras da escola que ficavam cuidando, porque nós tínhamos dias certos para os posts, eles eram sempre colocados na segunda e na sexta-feira, e aí então ficava transitando esses posts, e os pais, eles então compartilhavam, os amigos compartilhavam, e isso foi, de uma certa forma, a direção da escola, os vice-diretores, as nossas supervisoras. Então, isso foi realmente criando vínculos, porque as pessoas se achavam importante naquele, são jovens, são adolescentes, eles se achavam importante em relação ao trabalho. Me dei conta da importância da atividade quando o e-book foi lançado e muitas escolas compartilhavam. Amei ir nas rádios e nossa live. Observei que ganhamos muito mais do que colaboramos, isso foi muito significativo. Ler esse depoimento. Essa atividade deu um gás para a turma, que estava bem desmotivada. No início eu não gostei, porque a prof corrigia tudo. Depois de ver o primeiro post do meu colega, eu adorei e fiz de tudo para o meu ser tão bom. Então, assim, ó, o incentivo em enxergar no trabalho do outro o teu trabalho. E a busca o aprimoramento do trabalho. Depois aqui dizia, me senti estimulado, desafiado, me possibilitou o aprendizado e contribuição para outras escolas. Quando minha mãe gravou minha participação na rádio, me senti um doutor. Então, foram vários depoimentos, porque eles eram 43, mas esse é alguns que eu compartilho com vocês, até porque isso, como professor e docente, isso é muito, e eu até me emociono, de muita gratificância. Aqui eu coloquei 2 posts para o pessoal observar, ó. Um relacionado a enzimas de restrição, que são as tesouras biológicas, produzido pelo Eduardo Martins, e outro pela Luísa, sobre verminoses provocadas por nemateumintos. Então, aqui, ó, tem um macete. Eles, assim, realmente, eles tentavam colocar dentro dessa palavras-chave ou palavras que conseguissem fazer com que o conteúdo fosse deveras compreendido. Depois, as considerações finais, professores, o que nós concluímos, que professores e alunos encontraram nas ferramentas digitais a ressignificação de conteúdos, priorizando o conhecimento científico, partilha e personalização da sua individualidade. E é importante também falar que professor e aluno, porque quando nós nos vimos na pandemia do Covid, nós tivemos que nos reinventar. E para nós, professores, isso foi realmente bem envolvente, porque eu tive que aprender a mexer em tecnologias que até então eu não utilizava.
Eu tive que aprender a gravar aula, eu tive que aprender a fazer posts, eu tive que aprender a compartilhar conhecimento. E esse aprendizado, ele exigiu muito, tanto do docente quanto do discente. Então, eu acredito que eu, como professora, eu também aprendi muito, porque até então eu não tinha essa ideia que a cultura digital poderia sim agregar muito para a minha sala de aula. Incentivou a criatividade e o protagonismo, desenvolveu o entusiasmo dos discentes, observando a importância da troca de informações, destacou a importância da flexibilização entre ensinar e aprender, o desafio das novas ferramentas digitais, tanto pelo professor quanto pelo aluno. Realmente foi um desafio. Foi um desafio e até a flexibilização, eu diria, do currículo, porque eu tive que reaprender a ressignificar. Discentes necessitam de estímulo, que as ferramentas digitais necessitam ser inseridas na prática pedagógica. Então, a gente observa que essa ferramenta digital, ela acabou sendo um incentivo também para o discente, porque ele também teve que aprender. A gente tem uma ideia de que os jovens, eles sabem, eles manjam muito essa questão das mídias e da tecnologia, e a cultura digital é com eles, mas eles aprendem tanto quanto nós. E eu acho que foi aí a grande sacada, a ideia do aprender a aprender. Depois, nossos alunos vivenciam a cultura digital, mas ainda precisam aprender a manusear essas tecnologias, pois, sem dúvidas, auxiliam o aprendizado. Ocorreu o desenvolvimento da empatia, da educação humanizadora, pois produziram posts ou vídeos que circulam através das redes sociais da escola, universidade, página pessoal e que seriam utilizadas como leitura básica para o Enem. E aí, antes de eu finalizar, eu vou só abrir rapidinho. Ele não vai abrir. Ah, vai abrir. Vou mostrar para vocês, então, o nosso e-book, Me Dei Bem no Enem. E aí nós tínhamos informações sobre vários conteúdos desenvolvidos e estudados no primeiro e segundo ano do ensino médio. Então, ele ficou realmente um material muito didático, ele ficou um material bem produzido, e nesse material nós trabalhamos com palavras-chave que estão relacionadas a conteúdos de biologia cobrados no Enem.